Então, pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui a gravação pelo Zoom hoje. A imagem não tá muito boa, tá, gente? Mas eu quero confirmar que o áudio está bom. É isso que importa, né? Ouvir. A imagem não tá tão assim perfeita, mas eu gosto de gravar com esse fundo aqui do mar, que eu adoro, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de um mar, de uma palmeira, então esse fundo tá maravilhoso, gente. Mas o que eu vim falar aqui hoje para vocês, né, é de um assunto que já vem sendo pedido por muitas pessoas, principalmente pelo meu público, que é, eu diria aí que 80%, né, 80 não, mas 70% feminino, e que está passando por problemas que, infelizmente, são problemas que eu já passei também, né, que são problemas de ordem, né, traumas, depressão, falta de autoestima, autoconfiança, enfim, eu vim falar hoje aqui sobre o empoderamento feminino. Como você, depois de passar por tantos problemas, por tantas dificuldades na sua vida, como você pode ser uma pessoa mais confiante, como você pode ser uma pessoa que se ame primeiramente antes de amar outra pessoa, como você pode enfrentar um problema de um relacionamento abusivo. Então, são assuntos que, infelizmente, as mulheres têm dificuldade de falar sobre isso. Porque ninguém quer se expor. As pessoas têm medo de se expor. As pessoas têm medo de, mas o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, elas se preocupam mais com o que o outro pensa e não o que ela pensa, né? E na verdade a gente tem que se preocupar com o que a gente está pensando, porque os nossos pensamentos, eles são importantes, eles fazem o nosso futuro, eles fazem tudo fluir na nossa vida. Se a gente tem bons pensamentos, as coisas vão fluir de uma forma boa. Se a gente tem pensamentos ruins, vai atrair coisas ruins, né? Então, eu não fiz nenhum roteiro, eu estou falando aleatoriamente, eu estou falando o que Deus está colocando na minha mente para falar, eu estou falando o que a minha intuição pediu para falar, e eu quero falar sobre relacionamentos mesmo das mulheres hoje em dia, porque, infelizmente, a gente escuta muito, muito por aí. Mulheres infelizes, mulheres que não têm coragem de dar o salto. Mas, Jaque, o que é esse salto? Gente, é um salto de vida. Se você não está feliz em um relacionamento, procura outro, procura mudar, procura fazer alguma coisa que mude a situação que você está. Eu não, em nenhum momento da minha vida, eu não vou aconselhar a pessoa a ficar em um relacionamento por causa de religião, por causa de crenças limitantes, família, porque eu já estive em uma situação como essa. Então, eu estou aqui falando de um assunto que eu vivi. Estou aqui falando com propriedade empírica, na praxis. Por quê? Eu já estive em um relacionamento abusivo, eu já estive em um relacionamento ruim, eu já estive em um relacionamento bom, e eu sei o que é viver com uma pessoa sem você estar feliz. Eu sei também o que é viver em um relacionamento e você estar feliz. Então, quando eu falo em dar um salto, é realmente mudar. Parece assim fácil para eu falar aqui para vocês, né? Parece assim uma coisa muito fácil. Ah, Jaque, mas é tão fácil para você, né? Simplesmente largar uma família e largar um casamento, filhos e partir para outro relacionamento. Gente, não é fácil. Não é fácil. A gente sofre. Principalmente porque
independente do empoderamento feminino, de nós estarmos aí em pleno, né, movimento feminista em que a mulher é autoconfiante, mas não é. Infelizmente, nós somos seres mais emocionais. Nós temos uma emoção muito mais aguçada, graças a Deus por isso. Nós temos uma emoção muito mais, digamos assim, aflorada. Então, nós vamos sofrer mais com isso. A diferença está em parar o sofrimento, controlar o sofrimento e tentar aprender com esse sofrimento emocional. Mas eu não vou falar para vocês que a gente não sofre. Em todos os relacionamentos que eu findei, todos os relacionamentos que acabaram na minha vida, né, que foram casamentos longos, todos eu sofri muito, muito, dói, machuca, é difícil. O meu primeiro relacionamento ainda foi pior, porque eu não, gente, eu tenho 2 filhos, e os meus filhos eram pequenos, e largar uma família estruturada, né, uma casa estruturada, com um marido estabilizado e 2 filhos, não é fácil. E eu larguei. Eu saí daquela situação, porque eu não queria fingir, eu não queria viver de aparências, eu não queria mais aquela situação em que eu não era feliz. E eu não queria colocar os meus filhos em situações de abusos, de ofensas. Eu não queria que os meus filhos crescessem vendo os pais se maltratarem o tempo todo, não é? Então, assim, foi uma escolha que eu fiz na época. Tive consequências? Tive consequências. O que eu fiz na época é muito difícil para muitas mulheres fazerem. Largar uma casa estruturada, largar um marido, 2 filhos, meu filho tinha 1 ano e 8 meses, meu filho era pequeno ainda, meu filho, o mais novo. Então, assim, você largar tudo isso e sair só com a roupa do corpo e partir para uma vida sozinha, né, praticamente, sem seus filhos, sem a estrutura, é muito difícil, né? E ainda mais com a sociedade te criticando, porque isso, quando eu falo isso de o quê? Eu falo isso de 20 anos atrás, né, praticamente. Então, assim, a sociedade era muito mais, digamos assim, julgadora, né? Em que como que pode uma mãe abandonar os filhos, uma mãe deixar a casa, por que que ela fez isso? Então, assim, muitos julgamentos, muitas críticas, é muito difícil. É muito difícil uma mulher deixar a sua casa estruturada, a sua cozinha, a sua sala, a casa que você criou, a casa que você construiu, que você decorou, né, que você fez com todo amor e carinho. Você deixar a zona de conforto, você deixar ali o seu quadrado, é muito difícil para uma mulher. Para um homem também, mas para uma mulher é muito mais difícil. É muito mais complicado. E, no entanto, eu fiz isso. Entende? Eu fiz. E eu tinha o quê? 25 anos? Nem me lembro quantos anos eu tinha, mas era por aí. 24. Não, eu tinha menos até. Tinha 24. É, isso mesmo. Eu tinha 24 anos. Então, assim, é muito jovem, né? Também eu casei muito jovem. Então, ainda tem outra, isso é para outro vídeo. Meu Deus, vai ficar muito grande o vídeo. Mas é porque eu tenho tanto assunto para falar. Posso falar para você também de como é casar jovem, como é, porque foi muito complicado, mas o assunto aqui é falar sobre essas questões mesmo das mulheres, né? De tomar uma atitude, de ser feliz. O fator religioso, crença, influencia muito. Você é criado em uma família católica, você é criado em uma família que é totalmente religiosa. Então, é uma família que tinha ali uma estrutura que já vem de vários anos, em que o padre diz que até que a morte vos separe, né? Em que a religião ali, aqueles conselhos são dados, e que você tem que permanecer num casamento por causa de dogmas religiosos,
a gente desculpa aí pelo cão, tá? Por dogmas religiosos, por questões religiosas, ainda é muito mais complicado. Eu cresci em um sistema católico, e eu não falo católico, não não, eu frequentava, eu era uma pessoa que frequentava a missa todo domingo com a minha avó, né? Eu era uma pessoa que, se dependesse da minha avó, eu seria freira, estaria num convento. Imagina a Jaqueline num convento. Inimaginável, né, gente? Mas ali, sabe, com as freiras, fazendo catecismo, fazendo tudo certinho, diante daqueles conceitos religiosos, o qual eu respeito muito, muito mesmo. Porém, quando eu decidi me separar, né, no meu primeiro divórcio, eu tive que enfrentar tudo isso, eu tive que enfrentar os meus problemas, as minhas crenças religiosas, como se eu mesma estivesse me julgando, como se ali na minha cabeça estivesse ali uma inquisição, estivesse ali, olha, você está destruindo um casamento, você vai para o inferno, você está destruindo um casamento que o padre abençoou. Gente, quem fez meu casamento foi o padre Moacir, bem famoso aí em Brasília. Padre Moacir, um querido, lindo, lindo, maravilhoso, muito abençoado. E assim, você ali na tua cabeça, aqueles julgamentos, o auto-julgamento, a culpa, a culpa, a culpa. Então, além de enfrentar toda a parte externa, você enfrentar a parte interna sem se matar é muito foda, é mais difícil. Então, eu tive que enfrentar também esses problemas. Então, quando eu falo de empoderamento, quando eu falo de transformar uma vida que está infeliz, um casamento infeliz, e dar ali uma chance para que você seja feliz e não passe a sua vida toda ali, porque eu, na época, como eu casei jovem, eu tive essa vantagem, né? Digamos assim, eu ganhei 10 anos, mas perdi 10 anos. Se eu tivesse casado mais velha, eu estaria mais velha, eu teria me divorciado mais velha, enfim. Então, o que acontece? Foram 10 anos que eu fiquei casada com meu primeiro marido, né? E foram 10 anos que eu fui infeliz, porque, assim, eu não fui feliz de verdade, né? Eu achava que era feliz, mas eu estava sendo ali empurrada pela sociedade, pela família, pela religião, pelos dogmas, pelas condições, por tudo, né? Então, ainda é mais complicado ainda, né? Essa questão do fator tempo, porque a mulher, ela envelhece, sim, mais rápido que o homem. Ah, Jaque, como assim? Sim, infelizmente, uma mulher de 40 anos é diferente de um homem de 40 anos. Né? Um homem de 40 anos, ele está na flor da idade, ele pode casar com uma de 20, com uma de... Você entendeu? A sociedade é preconceituosa, né? Machista ainda. Então, a mulher de 40 não. A mulher de 40, quando ela se divorcia aos 40, ela já não é mais uma jovenzinha. Ela já é uma mulher bem, né, madura, uma mulher que, né? Então, esse fator ainda é complicado, porque você perde 10 anos da sua vida, né? Se você se divorcia com 60, se você se divorcia com 70, se você se divorcia, enfim, né? E já não tem uma perspectiva de vida ali muito alta, fica mais difícil, né? Então, por isso que Jaqueline, a minha experiência de vida, jamais eu aconselho uma mulher ficar em um casamento infeliz, porque por causa de casa, dinheiro, religião, família, filhos. Ah, mas é por causa dos meus filhos, eu escuto tanto isso. Ai, mas é por causa do meu filho. Ai, mas é por causa da minha filha. Ai, mas é por causa dos meus filhinhos. Para mim não entra na cabeça, porque ela tá achando, né, essa mulher, esse homem, tá achando que ela está ajudando os filhos, mas na verdade não, porque a criança ela está crescendo em uma situação não feliz, em uma situação de infelicidade, de, de um relacionamento que não é um relacionamento verdadeiro.
né? Então, assim, gente, não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Você que está em um casamento por causa de carro, por causa de bens materiais, por causa de, enfim, N coisas, não compensa. Não compensa. Ah, Jaque, mas eu não posso sair porque eu não tenho condições financeiras. Cria. Quem não tem como trabalhar, porque não tem uma profissão, porque não tem uma independência, eu, graças a Deus, quando eu saí, quando eu me divorciei, eu trabalhava eu era, quer dizer, sempre fui professora e eu já dava aula de inglês, então eu tinha o meu trabalho, eu trabalhava na Microlins e trabalhava também no Senai, trabalhava em várias escolas, então eu tinha o meu trabalho quando eu me divorciei, eu saí e tinha minha renda, tinha meu trabalho. Mas tem mulheres que não têm, tem mulheres que não têm uma profissão, tem mulheres que nunca trabalharam. Então, para essas mulheres, o meu único conselho que eu dou, faça um pé de meia, comece a se planejar, comece a juntar dinheiro, comece a fazer um planejamento de 1, 2, 3, não importa os anos que vai levar, para que você junte um dinheiro, para que você possa começar. Agora, ficar parada num relacionamento 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não ter uma reserva de dinheiro, não ter uma profissão nos dias de hoje, não ter uma independência, sinceramente, decretar a infelicidade para o resto da sua vida. Então, pessoal, esse foi mais o que eu falei aqui foi mais uma conversa mesmo que eu estou tendo com vocês. Eu quero cada vez mais poder ajudar as pessoas com a minha experiência, com o que eu passei na minha vida, né? Principalmente para esse público que está me pedindo tanto, que me pergunta tanto sobre relacionamentos, que me pergunta tanto sobre essas questões de casamento, de relacionamentos infelizes e como que eu faço, enfim. O único conselho que eu posso dar é o que aconteceu com a minha vida. Talvez a minha experiência possa ajudar muitas mulheres, né? Como eu já tenho ajudado muitas. Então, por isso que eu estou aqui me expondo, por isso que eu estou aqui falando com vocês e colocando exatamente o que aconteceu, né? Algumas coisas. E para o próximo vídeo eu vou falar sobre essa questão do casamento mesmo, né, de casar cedo, de não casar, até porque tá tendo uma polêmica aí que eu vi na internet, é um assunto muito legal para falar no próximo vídeo, tá bom? Vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito grande, e enfim, a gente fala, vou tentar criar um roteiro para falar assim de uma forma mais ordenada para vocês, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe vocês, ó, beijinho!